muito bem-vindos ao IBDA Podcast. Hoje nós temos a honra de contar com a presença do conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Dr. Durval Ângelo. Seja muito bem-vindo, Dr. Durval. Eu que agradeço, Raquel. É uma alegria estar aqui e a gente está conversando sobre algo tão importante que vai ser nosso congresso. O direito administrativo tem no Congresso Brasileiro do IBDA um momento de congressamento. Qual é o enfoque que o senhor considera mais importante da presença desse instituto? Qual que é a sua relação com o IBDA, com o Congresso Brasileiro? Olha bem, eu acho que pensar o direito administrativo é fundamental. É fundamental no momento que a gente ainda vive os ares da reconstrução democrática. Eu sempre digo que a democracia é um projeto incompleto, inconcluso, que ele tem que ser construído a cada dia com as ações. Eu acho que o IBDA tem ajudado muito na inovação, né, nesses 50 anos de caminhada em muitas administrações públicas e tem sido um grande farol para muitos gestores. E para mim a grande questão do IBDA é nos dar fundamento nos debates, fundamentos teóricos, para a gente exercer aquilo que é fundamental, que é a concretização e a efetivação de políticas públicas. Na sua história, é muito claro a voz importante na defesa dos direitos humanos. O que é que o senhor enxerga como uma relação entre a boa administração pública e a proteção dos direitos fundamentais? Olha, eu tenho a minha vida toda pessoal marcada pelos direitos humanos, porque ainda muito jovem, né, pouco além da adolescência, eu trabalhei com direitos humanos através das pastorais sociais. Fiz filosofia, teologia, ia ser padre e tive conhecimento e acesso ao ensino social da Igreja Católica, que tem um marco muito grande a partir de 1891 com a Rero Novaro, e que trouxe, de alguma forma, um olhar para o mundo, e um olhar para um mundo com contradições, né? Eu acho que o Papa Leão XIII trouxe esse olhar para os trabalhadores, para as contradições do mundo do trabalho. Então isso me marcou muito. E depois, nos meus 30 anos de vida parlamentar, sempre atuei em comissões de direitos humanos. Então eu acho que se nós pudéssemos hoje querer falar de democracia, o novo nome da democracia são os direitos humanos, entendido numa visão ampla, né? O acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso às condições dignas de trabalho, um acesso numa sociedade mais igualitária, mais justa, né? Então eu acho que no tribunal, ao discutir a temática das políticas públicas, quer dizer, da efetivação de políticas públicas, eu estou falando de direitos humanos. E eu te digo mais, né? Eu acho que todos nós, todo cidadão brasileiro, com o advento da Constituição de 5 de outubro de 1988, e para mim eu guardo até o horário da promulgação da Constituição, que foi às 15h50, quando Ulisses Guimarães proclama aquele célebre discurso e chama a Constituição de Constituição Cidadã. 15h50, eu estava atento, ao vivo, assistindo pela TV. Então eu acho que é essa Constituição Cidadã que consagra toda essa concepção que a democracia, antes de tudo, é efetivação de direitos humanos. Trazendo essa perspectiva para dentro dos tribunais de contas, como é que os órgãos de controle podem atuar para realmente efetivar política pública de saúde, educação, segurança, habitação, lazer, cultura? Qual o papel na concretização desses direitos que o Tribunal de Contas hoje pode assumir? Olha, eu acho que isso está desde a gênese do primeiro Tribunal de Contas no Brasil, que foi o TCU. Né? E é interessante que o TCU foi criado antes da primeira Constituição Republicana. Foi criado em 1890 e a Constituição Republicana é de 1891.
É interessante que o discurso na criação, o então ministro da Fazenda e de tantas outras coisas, porque os ministérios tinham um nome comprido de muitas políticas, né? O Rui Barbosa, que sempre foi um lutador pela efetivação do tribunal, da criação de um tribunal de contas no Brasil, ele exatamente diz o seguinte: por que um bom controle da gestão pública? O discurso dele é, para mim, um programático. Olha, ele diz o seguinte: a boa gestão é para melhor servir a sociedade. Né? É para melhor servir a sociedade, é para reduzir, e ele fala isso, desigualdades. Isso em 1890 ele está falando que o controle, quando você combate a corrupção, quando você combate o desperdício, o mau uso dos recursos públicos, você vai ter condições de fazer melhores políticas e exercer aquilo que é o ideal na democracia, que é o bom governo. Eu acho que isso ficou esquecido. Esse grande chamamento de Rui Barbosa, em 1890, ficou esquecido muito tempo. Né? Os tribunais acabaram se tornando órgãos burocráticos, né? Que não diziam nada para a política pública, que faziam um controle formal, burocrático. Eu acho que nos últimos 10 anos eu tive a alegria de chegar no Tribunal de Contas nesse momento de ressurgimento. Hoje, o que mais se fala nos encontros nacionais de Tribunal de Contas é o discurso inaugural, o discurso de fundação fundante de Rui Barbosa. Então, hoje, os tribunais estão recuperando a discussão das políticas públicas. Quando eu assumo a presidência do Tribunal de Contas de Minas Gerais, e eu elejo algumas prioridades, né, que, antes de tudo, são prioridades que são de políticas públicas. Por exemplo, eu coloco a primeira infância como um grande desafio para nós, que é de 0 a 6 anos, quer dizer, é o começo de tudo, como se diz, né? Você vai ver que uma criança até 6 anos tem 90% da sua compreensão cognitiva, moral, emocional formada. No resto da vida, vai construir mais 10%. Então, quando a gente coloca isso, nós estamos falando num papel do Tribunal de Contas que tem que se cuidar daquilo que a Constituição Federal fala que é prioridade absoluta. É interessante que a única prioridade absoluta prevista na Constituição Federal é a questão da criança e particularmente da primeira infância. Ou quando a gente coloca, por exemplo, um trabalho como nós estamos desenvolvendo com o semiárido, né? Então, o que nós queremos? Nós queremos que fiscalizar a educação por fiscalizar só para ver se o município aplicou 25% em educação, ou fiscalizar um município só para ver se aplicou 15% em saúde. Isso é o formalismo. Mas nós queremos ver qual a qualidade da saúde, qual a qualidade da educação daquele município. Aquele município está realmente cumprindo, né, o processo de alfabetização, está realmente dando condições e escola de qualidade para os alunos, está universalizando, ou pelo menos chegando na norma da lei, que é ter 50% da universalização da educação da primeira infância, tanto a de creches como também a da pré-escola. Então, eu acho que esse olhar, né, que a gente implantou não é nosso, né? Eu acho que a gente dá continuidade a um trabalho que nesses 10 anos vem recuperando no Brasil todo, nos 33 tribunais de contas, esse papel voltado para a questão das políticas públicas. Eu acho que a sua fala permite que a gente faça 2 reflexões. A primeira delas é: a gente mora no município. E a maior parte das políticas que tem potencial de repercutir na vida do cidadão, ela está vinculada ao município. Por exemplo, a educação infantil. Por exemplo, a saúde básica. E os municípios são aqueles que têm enfrentado mais dificuldade na execução, dificuldades legais de cumprir suas obrigações legais. E aí me recordo de algo que é presente nas suas manifestações, que é a função pedagógica dos órgãos de controle. Muito além das funções clássicas, de controle de conformidade, de fiscalização, de uma auditoria binária, licitude, legal e ilegal,
Fala um pouco para a gente da importância da função orientadora e dos seus limites em relação aos municípios que têm tido dificuldades de cumprir as obrigações. Olha, Raquel, eu vejo que todos nós sabemos que o Tribunal de Contas faz o controle externo da administração pública, todo esse papel. E a Constituição estabelece nos artigos 70 e 75 quais são as competências do tribunal, dos tribunais, né? E tudo que envolva recursos públicos é fiscalizado obrigatoriamente pelo Tribunal de Contas. Só que eu acho que esse controle externo é um tripé, né? Ele se sustenta numa base, né, que eu sempre digo que a gente poderia dizer que tem 3 pernas que ajudam a sustentar esse controle. O primeiro são as orientações. Acho que o Tribunal de Contas tem que ter um papel orientador. E nós estamos agora lançando o livro de uma dissertação de mestrado de um servidor nosso, Pedro Henrique, e ele coloca esse desafio na orientação, a função pedagógica do tribunal. E é interessante que ele fez uma pesquisa muito preciosa para dissertar sobre ela. Foi a questão do grau de escolaridade dos prefeitos nos 853 municípios mineiros. E aí é interessante que ele aborda que mais da metade colocam na sua declaração primeiro grau incompleto. E muitos, quando coloca primeiro grau incompleto, praticamente são com muito pouca leitura, com muito pouco conhecimento. E só cerca de 100, 150 prefeitos colocam o ensino superior e alguns incompleto. E aí vem, não é só o fato também de ter curso superior ou de ter o elementar, o básico, que você tem muitos prefeitos que não tiveram a escola formal, mas tiveram a escola da vida e acabam sendo excelentes gestores. Eu mesmo conheço um prefeito de uma cidade da Zona da Mata que está no 4º mandato, que fez até só 2 anos de grupo e é um excepcional prefeito. Mas ele não é só um excepcional prefeito, não. Ele é excepcional na vida pessoal, na vida empresarial, né? Só para você ter uma ideia, ele, depois de 30, 40 anos plantando café, ele foi se tornar dono da fazenda que ele e os pais deles eram colonos, de boa administração, de boa gestão. É um caso marcante. E eu aqui cito o município, Divino, na zona da Mata Mineira, né? E o prefeito, Mauri Ventura. E você, ao mesmo tempo, vai ter prefeitos que têm curso superior, que são médicos, ou são engenheiros, ou outro curso superior, e que nunca tiveram uma experiência de gestão e acabam sendo péssimos gestores. Ou muitas vezes tem uma atividade pessoal tão grande que a atividade como gestor público acaba sendo um bico e não se dedica à causa pública. Mas, de qualquer maneira, por que o Pedro faz isso? Porque ele compara depois com um grau de escolaridade dos servidores do Tribunal de Contas. E ele coloca uma coisa que é fundamental. Você, muitas vezes, não tem diálogo entre o que fiscaliza, que faz o controle externo, com aquele que está sendo fiscalizado. E ele levanta que esse papel pedagógico é para o tribunal orientar, para o tribunal dar uma formação, mas também para o agente público, o servidor público aprender nessa gestão. Então eu acho que essa função pedagógica é decisiva. O segundo pé é a questão da prevenção. Hoje nós trabalhamos numa linha, por exemplo, com inteligência artificial, com mecanismos de inteligência artificial, com robôs de inteligência artificial, que permitem você ter um acerto de 85%, 90%, por exemplo, em licitações, até em licitações de obra, né? E você alerta o prefeito, olha, não pode ser feito. Essa licitação está sendo dirigida. Essa licitação não cumpriu os requisitos legais. Essa licitação não levou em conta a realidade que você tem que comprar uma parte de pequenas, micros empresas do município. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você.
hoje, e a gente analisa essas licitações num intervalo pouco superior a 3 dias cada. E de cada 100, só 3 não seguem a orientação do tribunal, que o tribunal vai revogar parcialmente, vai pedir complementação ou totalmente aquela licitação. Então, em vez de eu abrir 100 processos, né, autuar 100 licitações, eu vou autuar 3. E também não quer dizer que nós estejamos certos nas 3. Muitas vezes o agente público continua com a licitação, não raras vezes, e acaba que ele convence no devido processo legal que ele está certo. Mas olha, isso é um trabalho preventivo. Você está dizendo para o prefeito, olha, não faça. Ou, por exemplo, um edital de concurso público. O prefeito não colocou a cota obrigatória da pessoa com deficiência. Aí você pega, levanta, olha, está errado, tem que corrigir isso. Ou, por exemplo, não criou a possibilidade de que uma pessoa hipossuficiente que não tem condições de pagar a inscrição para fazer o próprio concurso e ela está sendo cobrada. Então, a gente tem só 3% das orientações que não são obedecidas. Então eu acho que aí é um trabalho preventivo, é um trabalho de alerta, é um trabalho, a gente passa recomendações, olha, esse processo foi feito dessa forma, mas a recomendação nossa é que não seja feita. E finalmente, o último pé desse tripé é a questão da sanção, que pode envolver multa, pode envolver ressarcimento, pode envolver a inabilitação de uma pessoa ou de uma empresa para contratar ou para exercer um cargo público, pode envolver a inegibilidade no ponto de vista para candidaturas futuras, mas esse era o aspecto principal. Era o aspecto principal. Quer dizer, o Tribunal de Contas era visto como um cão de guarda, que ladrava, que mordia, que atacava, né? E aí a gente vai descobrindo que esse cão de guarda, quando a pessoa tinha bons advogados, tinha boas orientações, sempre mordia os mais fracos. Crianças, idosos, né? Nunca mordia algum grande, porque o grande tinha um arcabouço jurídico que levava um processo até a sua prescrição, né? Então, hoje a gente tem uma visão que o Tribunal de Contas tem que ser como um cão-guia, aquele que orienta, aquele que leva. E a sanção, ela acaba muitas vezes tendo que existir, mas é em último caso. Ela é realmente a última visão. Por quê? Olha, eu tenho uma amiga, a ex-ministra Edilene Lobo, que ela diz assim, o punitivista é antes de tudo um preguiçoso, porque é mais fácil você punir do que você realmente orientar. E você pune alguém, até com a inegibilidade. Eu pergunto, não seria melhor que a gente fizesse um trabalho, que aquele dinheiro da educação não fosse desviado, que aquele dinheiro da saúde não fosse desviado, porque nós punimos, o agente foi punido, mas antes disso aquele agente puniu uma população toda, puniu um povo todo, e aí a gente vai tendo situações de miséria, de pobreza, de não solução de problemas sociais, porque a gente vai para o caminho mais fácil. Pune. A mesma coisa, diálogo com o filho nosso. O caminho mais difícil é dialogar. Gritar, ou muitas vezes usar de violência, é muito simples. Você cala naquele momento, mas você não vai calar aquela criança, aquele adolescente para a vida toda. E você perdeu a oportunidade de educá-lo, de orientá-lo, de realmente dizer, olha, o bom governo exige essa trilha, exige esse caminho. Essa ideia da orientação que é preventiva e da orientação que vem da sanção quando ela é cabível é algo que, para executar no mundo de hoje, precisa de novas tecnologias. E o senhor tem um artigo sobre governança artificial, avaliação e controle externo de políticas públicas em Minas Gerais, em que o senhor discute os riscos dessas tecnologias. Porque se é alguém que viabiliza uma tecnologia, vê-la em execução no contexto do Tribunal de Contas, mas ter a cautela da potencialização da ação não se transformar numa deflagração viciada, desconhecida, não motivada, é algo que é para poucos. Na prática, quais são os benefícios dessas ferramentas? Olha bem. Como que a gente lida com esses riscos, doutor Duval? Olha, eu me lembro quando eu cheguei, os nossos processos, isso há 8 anos atrás, 7 anos e meio, nossos processos eram todos manuais.
Eu me lembro que eu recebi um prefeito e solicitei ao meu chefe de gabinete, ao Gustavo Vidigal: ô Gustavo, me traz o processo tal de tal cidade. Aí tomei um susto, que ele entrou na minha sala com um carrinho carregado, né, de processo. Eu falei, mas é tudo isso? Falou, não, tem mais 2 carrinhos, o boy está trazendo aí mais 2 carrinhos. Era um pouco isso. Então eu acho que você ter as novas tecnologias, hoje você abre uma tela de computador e você tem o processo ali, você seleciona o que é principal. Nessa tela você pode abrir uma janela para consultar uma jurisprudência, para procurar, por exemplo, esse julgado em outros tribunais, se outros tribunais têm uma jurisprudência que julgou isso. Quer dizer, você está ali na sua frente, então você vai elaborar um voto com conhecimento, com fundamento, né? Então eu acho que isso é uma coisa boa. Eu acho, por exemplo, as 2 ferramentas que nós temos hoje em licitação, uma que chama Apolo, né? Que está fiscalizando a questão de obras públicas, o outro que é o Solaris, que está fiscalizando em geral. Também ajuda, é muita coisa. Ou eu ter, por exemplo, o KPMG, que é um grande cadastro que tem no Suricato, no tribunal, que é a nossa sala de inteligência, para eu identificar quem está fazendo acúmulo ilegal de cargo, eu coloco lá em 2, 3 minutos, é só pôr o CPF do cidadão, esse médico está com 11 contratos em prefeitura. Quer dizer, não poderia ter mais que 2 contratos públicos, a exceção que é feita para o pessoal da área da saúde, do magistério, né? Então isso é bom, isso é uma coisa boa. Agora, qual é o grande risco das novas tecnologias e aí uma questão global da inteligência artificial? Que nós vamos até lançar um outro livro agora, eu, a Edilene Lobo, o ministro Jorge Messias, da AGU, e o ministro Moura Ribeiro, do Superior Tribunal de Justiça, vamos lançá-lo agora recente no tribunal, que a gente volta nessa temática, e nos limites, né? O título é Encruzilhada, Técnico-Oligarquias, Democracia e Devastação Ambiental. Então, são os aspectos de um seminário que nós assessoramos há 1 ano atrás na FEComércio, no Rio de Janeiro. Então, a gente coloca o seguinte, qual é o grande problema? O grande problema é quem controla essas Big Tech. Aonde estão esses dados nossos? Eles podem ser manipulados? Podem. A outra coisa, nós não somos máquinas, já nos alertava Charles Chaplin, homens é que sois. Hoje a gente teria que dizer homens e mulheres, né? Com toda certeza, a gente não pode despersonalizar. Você vê que tem até... Porque a inteligência artificial trabalha com os dados que são colocados. Trabalha com os dados. E a gente está vendo sentenças de inteligência artificial que até jurisprudência e citação errada de texto constitucional e de texto legal. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Você tem uma compilação de jurisprudência e a partir dessa compilação que a inteligência artificial, que a ferramenta pode trazer, tudo bem, mas a questão a gente não pode despersonalizar. E a outra coisa que a gente tem que ter claro, que é a questão da cidadania. O artigo 1º da Constituição Federal coloca dos 5 fundamentos, né, do Estado democrático de direitos, né, a questão da cidadania. Então nós não podemos despersonalizar as pessoas, nós não podemos de forma nenhuma transformar as pessoas em meros números, né? Então a gente tem que ter essa visão. E ao mesmo tempo esses dados nossos. Eu sempre debato o seguinte, olha, as nuvens estão aonde? Estão lá na Califórnia, sendo controlado. Até as Big Techs que estavam nos Estados Unidos se deslocaram para a Califórnia em função que estavam na Europa, se deslocaram. Por quê? A Europa começou a fazer um controle. A legislação europeia é uma legislação muito boa nisso. Então eu acho, alto lá. Nós precisamos de ter essas ferramentas, mas nós temos que ver que o trabalho humano é insubstituível, está acima de tudo. E é por isso que eu gostaria de lhe perguntar, com foco na cidadania, com foco no homem, a respeito do controle social, que é importantíssimo de se vincular com o controle das contas da administração para a efetivação das políticas públicas. Então, como o controle social pode se alinhar
com a atuação de órgãos de controle como os tribunais de contas? E como que o Tribunal de Contas de Minas está estimulando a participação do cidadão na fiscalização da coisa pública? Olha bem, nós temos 4 controles básicos. Além do externo, o controle social, controle interno e o controle legislativo. Eu acho que tem que funcionar como uma sanfona, numa harmonia do fole, né? E da competência de quem está tocando essa sanfona, né? A gente tem que ser mais, né? Com toda certeza, o rei do baião, né? O Luiz Gonzaga, né? Nós temos que, inclusive, é a próxima biografia do Lira Neto, que ele está terminando de escrever nesse final de ano, é sobre o rei do baião. Então a gente tem que ter uma harmonia. O controle social, olha, controle social é a origem da democracia. Quem é o patrão de quem ocupa um cargo público, seja de conselheiro, seja de servidor, ou um deputado, um prefeito? O patrão é o contribuinte, é ele que é nosso patrão. E o contribuinte, o mais pobre, hoje a grande carga tributária é nociva hoje, porque são os mais pobres e os assalariados que pagam imposto mesmo nesse país, né? Então eu acho que a gente tem que ter claro que esse cidadão, a gente tem que ter essa visão que o controle social é fundamental. Como nós estamos fazendo no tribunal? A gente tem reunido com conselhos municipais, inclusive vamos ter agora, em novembro, um grande encontro com os conselhos municipais de educação. A gente pretende, e aí é para quê? Para que os conselhos exerçam o controle. Os conselhos sejam os olhos, né, e os braços do tribunal naquele município. E denuncie o que está errado, denuncie se a merenda está sendo de qualidade, denuncie se realmente a verba da educação está sendo usada na educação ou está sendo usado na fazenda de um secretário, na fazenda de um prefeito, entendeu? Então eu acho que esse controle social é o controle do patrão nosso, é o controle da sociedade, né? Nós aprendemos nos gregos antigos, há 500 anos antes de Cristo, né, que democracia, governo do povo, né, governo do povo. Então eu acho que a gente pode, inclusive alguns filósofos rejeitavam isso, que achavam muito rigoroso, né, você também tem o controle popular. Então eu acho que a gente tem que criar mecanismos. Hoje nós estamos fazendo encontros técnicos no interior, que a gente tem convidado não só prefeitos e vereadores, mas a sociedade para participar, né? Nós temos discutido hoje muito a questão dos conselhos municipais da criança, conselhos da primeira infância, temos estimulado muito. Agora, junto numa parceria com o Tribunal de Justiça e com o Ministério Público, que tem puxado essa discussão, a caravana, né, uma grande caravana estadual de combate, de redução da fome, e o Ministério Público Estadual tem cobrado, hoje só 350 municípios que têm conselhos municipais de alimentação, né? Então, a gente está nessa parceria para a gente cobrar. Isso é o quê? É o empoderamento da sociedade. Eu acho que o controle social tem que ser, o controle externo do Tribunal de Contas tem que ser em vista de empoderar e fortalecer a sociedade. É só assim que a gente avança, né? E se o dono é o povo, é o cidadão, a cidadã, né? Nós temos um velho ditado mineiro que diz assim: o que engorda o gado é o olho do dono. Então a gente tem que se voltar para esse olho do dono com toda certeza. Certeza é o que a gente tem quando ouve alguém que vive o direito administrativo por toda uma vida. E sob essa perspectiva, eu gostaria muito de ouvir aquilo que o senhor deixa como um conselho, um legado, um pitaco, olhando toda a experiência da sua vida. Se fosse para deixar uma única coisa para que nós possamos refletir e aperfeiçoar o país, o que seria isso? Olha, eu acho que é a gente ter sensibilidade para o humano, a gente ter um sentimento de compaixão, porque a palavra compaixão
é você sofrer com os outros, você estar junto com os outros. Eu acho que a gente nunca pode perder essa capacidade de se indignar, de ver que a gente vive num país profundamente desigual. Eu acho que a desigualdade, que tem diminuído muito, fruto da democracia, com toda certeza, mas a gente vive num país muito desigual. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Se a gente perder a capacidade de se indignar, eu acho que a gente perde o que é de humano e perde o sentido maior da vida. Canta Caetano: gente foi feita para brilhar e não para morrer de fome. Então eu acho que é isso, a gente tem que ter esse sentimento de sensibilidade. E o direito administrativo tem que ter essa capacidade, essa sensibilidade para ir, né, como canta Milton, né, todo artista tem que ir aonde o povo está. Então a gente tem que estar presente nisso, viver esse sentimento e saber que nós vivemos numa situação muito boa, muito tranquila, mas tem muita gente que sofre ainda nesse país. Que a gente nunca esqueça o que o Dr. Durval acabou de ver. Nos ensinar, colocar que é preciso trabalhar no cotidiano do direito administrativo comprometido com o povo, com a população, para fazer diferença e fazer desse país um lugar melhor. Muito obrigada, Dr. Durval Ângelo. É uma honra tê-lo aqui e aprender com o senhor. Eu que agradeço, Raquel, e ainda, quem não fez sua inscrição para o IBDA, que faça. Hoje mesmo eu mandei uma carta para todos os prefeitos e presidentes de câmaras de Minas Gerais, pedindo que se inscrevam, pedindo que participem, né? Simplesmente cumprir uma orientação e uma determinação da nossa chefe, né, Cristiana Fortini, e a gente quer que isso aqui é só uma pílula do que nós vamos ter de bonito, de gostoso, de prazeroso e de eficaz neste congresso. Esperamos vocês não só no próximo episódio, mas no Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Esperamos vocês para o próximo episódio do IBDA Podcast. Muito obrigada.